Mas já aquele cujo a sua esperança está em Deus, aquele cujo a sua expectativa está em Deus, presta atenção, aquele que espera em Deus, ele não está esperando nos homens, ele está esperando em quem? Com Deus, meu caro. Aqui na terra ou depois daqui da terra, a gente está seguro, vivendo ou morrendo, vivendo ou morrendo. A gente está seguro, vivendo ou morrendo. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Sabe qual é o problema hoje do ser humano? O vilão do ser humano. Quem é o grande vilão do ser humano? É o tempo. Nós somos vencidos pelo tempo. O grande inimigo que nós temos é o tempo. Você vê, uma era você em um dado momento. Depois de um determinado tempo, você passou a ser uma outra pessoa. Pessoas que quando começaram eram uma coisa, depois de um determinado tempo passaram a ser outras. Eram da fé, depois do tempo, olha só, depois do tempo, é sempre assim, depois de um determinado tempo, depois de um momento, tudo está o que, gente? O tempo, está o tempo. Era fervoroso, depois de um tempo, deixou de ser fervoroso. Era da fé, depois de um tempo, deixou de ser da fé. Confiava em Deus, depois de um tempo, deixou de confiar. Esse é o nosso problema. Agora, a gente precisa ver, e como? Olha, lá no livro de Isaías 40, a partir do versículo 29. Por que o tempo? Porque o tempo é que cansa. O tempo cansa a pessoa, o tempo cansa a fé, o tempo procura cansar a pessoa. Você vê, uma era a pessoa, com o passar do tempo, o próprio corpo começa a ficar cansado, sim ou não? Com o passar do tempo, o próprio corpo começa a ficar cansado. O corpo físico. E como será que o corpo espiritual reage? O corpo espiritual, o corpo físico, com o tempo ele cansa. Já não tem mais o mesmo vigor, já não tem mais a mesma força. Não será isso acontece também no corpo espiritual se a gente não vigiar? É por isso que aqui está escrito assim, ó, versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Quem? O Senhor. Aquele que confia nele sempre vai receber força. Sempre vai receber força. Ele é o que dá força ao cansado. Não adianta, se você está cansado, não adianta querer buscar força em outra coisa, buscar força em outros, buscar força em alguma coisa. Não, a força, ela vem de Deus, a verdadeira força vem de Deus. É Ele que dá força a quem está cansado. Então, é para Ele que a gente tem que apelar, amém? É para Ele que a gente tem que apelar, é a Ele que a gente deve buscar. Está cansado? Se volte para Ele, use o pouquinho que ficou para poder buscar forças para esse Deus. Senão, caso contrário, não adianta. Você vai acabar ficando pelo caminho, você vai acabar perdendo a sua salvação. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim: dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas, presta atenção, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que bacana. Mas quem é esse que não se cansa? É aquele que espera no Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Os que esperam no Senhor é que se renovarão. Os que esperam no Senhor, eles não se cansarão, eles não se fatigarão. Por que que muitas pessoas se cansam? Principalmente da fé. Por que que muita gente se cansa? Muita gente da fé se cansa. Ela se cansa, ela
deixa de usar a fé, ela deixa de vir para a igreja, ela deixa de se congregar, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de... Por quê? O problema está aí. Em quem tem esperado? Você espera em quê? A frustração do ser humano está naquilo que ele espera, está na sua expectativa. A sua expectativa está onde? Você está esperando em quem? Está esperando no médico? Você está esperando no advogado? Você está esperando no juiz? Você está esperando na empresa? Está esperando do seu chefe? Hein? Você está esperando da mãe? Você está esperando do seu pai? A gente está sempre colocando expectativas em coisas e pessoas erradas. É por isso que a gente cansa. Você entende? É por isso que a gente cansa. Hoje que tem de espírito cansado, espírito esgotado, alma quebrada. Por quê? Frustrou-se todas as expectativas, quebrou todas as esperanças. Sabe, quando a pessoa chega no momento em que o seu chão foi tirado, foi arrancado, quando a pessoa chega num estado em que aquilo que ela confiava foi tirado, entra a frustração. Você vê, olha a diferença. Quem confia em Deus, quem a expectativa dele está em Deus, continua de pé, continua firme, continua fazendo o que está fazendo. Não adianta, expectativa, o homem frustra. Em Deus que tem que estar a nossa expectativa. A expectativa está no médico. Aí chega no médico, o médico, se a sua expectativa está no médico, quando você chegar no médico, o médico falar assim, olha, eu não tenho o que fazer, o que vai acontecer com você? Quando o médico chega e diz assim para você, ó, eu não tenho mais o que fazer. Olha, desculpa, mas eu fiz tudo o que precisava fazer. Agora eu não tenho mais o que fazer. E aí? Como você vai reagir? Está entendendo? Como você vai reagir? Mas já aquele cujo a sua esperança está em Deus, aquele cujo a sua expectativa está em Deus, presta atenção, aquele que espera em Deus, ele não está esperando nos homens, ele está esperando em quem? Com Deus, meu caro. Aqui na terra ou depois daqui da terra, a gente está seguro, vivendo ou morrendo. A gente está seguro, vivendo ou morrendo. Aquele cujo a sua esperança está em Deus, aquele que espera em Deus, ele, é o que fala, ele é como a águia. Ele vê tudo pequeno. A água, quando está lá no alto, vê tudo embaixo pequeno. Ele vê tudo pequeno, vê os problemas pequenos, vê situação que se levanta, ele vê pequeno, porque ele vê sempre Deus como seu guia, vê Deus como a sua força, vê Deus como seu escudo. Toda a sua esperança está em Deus, está lá confiando em Deus, esperando de Deus. A minha resposta virá de Deus. E você sabe que quando, presta atenção, quando eu coloco Deus acima de tudo e toda a minha expectativa está nele, não interessa a resposta que vier, a gente fica satisfeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem confia em Deus sabe que Deus sempre fará o melhor para ele, seja lá qual for a resposta. Seja lá qual for a resposta. Você vê, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha, confiando em quem, gente? Em Deus. E eles não estavam preocupados se Deus iria livrá-los daquela fornalha ou não, ou seriam queimados ou não. Eles só tinham uma coisa, ó, a nossa esperança, a nossa confiança está em... É por isso que eles eram fortes. É por isso que o fogo não intimidou eles. É por isso que o rei não conseguiu dobrá-los. Porque a esperança deles estava em Deus. Eles por dentro eram gigantes. E eles não estavam preocupados com a resposta. Claro, o que eles queriam? Eles não queriam morrer. Ou morrer queimado. Você acha que eles queriam morrer queimado? Não, com certeza não. Mas eles foram aí decididos para que a vontade de Deus fosse feita. Deus fazendo ou não, livrando ou não, que a vontade dele fosse feita. Porque aquilo que Deus decidir, com certeza vai ser o melhor para você. O que Deus decidir vai ser o melhor para mim. O que Deus quiser vai ser o melhor para você. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Seja lá o que Deus quiser, é sempre o melhor. Presta atenção, o melhor nunca é aquilo que você quer. Nem sempre o que você pensa que é melhor, nem sempre o que você acha que é melhor, nem sempre o que você
está pedindo, isso é o melhor para você. Nem sempre. Às vezes, o melhor é Deus te levar. Sabia disso? O melhor, às vezes, é Deus te levar. Deus te levando. Tem pessoas que Deus levou, morreram. Aquilo foi o melhor para elas. Sabia disso? Foi o melhor para elas. Se vivessem mais, não sei o que teria acontecido. Se vivessem mais, talvez perderia a salvação. Então o melhor foi aquilo. Mas ela queria viver. A família queria que ele vivesse. Ora, aquele que sabe todas as coisas, ele sempre tem o melhor. Ele sempre vai decidir para nós o melhor. É por isso que na oração do Pai Nosso, o que ele disse? O que ele ensinou? Venha sobre nós o teu reino e seja feita sempre o que, gente? Aquele que espera nele, ele vive a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, seja lá qual ela for. Meu Deus, seja feita a sua vontade, seja lá qual ela for. Seja feita a sua vontade. Naquele dia, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. Estava lá no Getsemane, a vontade dele era outra, mas ele disse, seja feita a sua vontade, porque o filho sabia que a vontade do Pai era sempre melhor do que a vontade dele. Imagine se Jesus fizesse a vontade dele. Naquele momento, a vontade dele era o quê? Era não ir para a cruz. A vontade dele era não ir para a cruz, era não beber daquele cálice. Essa era a vontade dele, não beber desse cálice, não beber desse cálice. Não, eu não vou beber desse cálice. Claro. Também que cálice era esse? Você sabe que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus. Por isso é que ele disse, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus. Como é que eu vou beber do cálice da ira de Deus numa boa? Sei que é a ira de Deus que vai se abater sobre mim. Aquele era o cálice da ira de Deus. Era o fruto do pecado. Ele ia beber, ia sentir do fruto do pecado, ele ia colher do pecado, ia colher a ira de Deus. Toda a ira de Deus ia vir sobre ele, porque ele atraiu todo o pecado da humanidade sobre si. Então toda a ira de Deus ia cair sobre ele. O cálice que ele estava falando, afasta de mim, era o cálice da ira de Deus. Mas alguém tinha que beber, alguém precisava tomar daquele cálice. Mas era o melhor naquele momento. Não tinha como fugir dele. Então, quantas coisas a nossa vontade não quer? Quantas vezes a gente escolhe um caminho que não é o que Deus quer? Agora é assim. Aí é que está a diferença daqueles que esperam em Deus e aquele que não espera. Quem não espera, ele bota sempre os pés pelas mãos. Quem não espera em Deus, ele usa a sua esperteza, ele usa a sua inteligência. Quem não espera em Deus, ele usa a sua própria força, usa a sua própria capacidade, usa a malandragem, ele dá um jeito. Só que é nisso que acaba quebrando a cara. Mas aquele que espera no Senhor, ele descansa. Ele sabe que Deus vai fazer o melhor para ela. Senhor, eu não sei o que fazer. Então, já que não tenho o que fazer, o que fazer quando não tenho o que fazer? Esperar. Amém, pessoal? O que fazer quando não tem o que fazer? Não tem uma hora que a gente não sabe o que fazer. Você olha, a frente está fechado, olha atrás, está fechado, vê todos os lados, está cercado por todos os lados. Então, nesse momento, bispo, quando eu não tenho o que fazer, quando o médico falou, não tem mais jeito, quando o advogado falou, acabou, quando a família falou, olha, não tem mais jeito, quando o marido falou, acabou, o que tem que fazer? Hein? Esperar em Deus. Não tem nada para fazer agora, eu vou só esperar. E aí é onde vem o segredo. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Diga graças a Deus. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão. Olha só, subirão. Seu pensamento está lá no alto. E aí fala, subirão com asas, como que? Como águias. Por que ali o escritor, ele coloca a águia? Ali há uma comparação. Os que esperam no Senhor são como águia. Peraí, o que o cristão tem em comum com a águia? Vamos ver. Coloca aí, por favor. Coloca aí. 4 características, as 4 principais características da águia. Bota aí. Primeiro, suporta a pressão. Vê se o mundo não é pressão. Pecado começa a pressionar. O mundo começa a pressionar. Todo mundo começa a pressionar. A coisa começa a pressionar. Mas não vou me render ao pecado.
Pô, e tem pessoa que, coisinha pequena, é coisinha boba. Pô, é um sentimento, cuidado com o negócio de sentimento. É um sentimento, você está vendo, esse sentimento está errado. Esse sentimento não está se encaixando, não. E você está se deixando levar por esse sentimento. Hein? É um sentimento, é algo que você pode usar a razão, usar a sua cabeça, usar a razão. Peraí, isso aqui não se encaixa, não. E parar. Você não está parando. Você não está parando. Você olha a pressão, presta atenção, pressão. Mas ó, a águia, a primeira característica da águia, ela suporta a pressão. Todo cristão suporta a pressão aqui embaixo, porque o diabo vem com tudo. Ele vem com tudo, ele pressiona para ver se você cai. É pressão mesmo, é pressão, gente, é pressão. Ele vem e usa isso, usa aquilo, e tira isso, e vai, e tenta de novo, e vai de novo. E você acha que venceu, daqui a pouco vem de novo. É pressão. Mas aquele que é de Deus, o que faz, gente? Suporta a pressão. Coloca aí, por favor. Olha aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Digo graças a Deus. A coroa da vida é para quem? É para aquele que suporta, é para aquele que persevera. Se você não suportar a pressão aqui embaixo, você vai perder a sua salvação. É por isso que são poucos os que se salvam. É por isso que a igreja hoje, sabe, virou o quê? É por isso que a igreja virou rodoviária. É por isso que a igreja virou rodoviária. Por quê? São poucos os que suportam a pressão. São poucos. São coisinhas pequenas que tiram as pessoas da fé. Coisinha boba. Segundo, coloca aí. Não vive em bandos. O que é viver em bando? Influência. Está entendendo? Influência. Se deixa influenciar. Coloca a passagem aí. Olha o que está escrito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, a salvação, ouça bem, a salvação é individual. Lute, brigue pela sua salvação. Ei, lute pela sua salvação. A salvação é individual. Não adianta. O marido não vai salvar a sua esposa, a esposa não vai salvar o marido, o filho não vai salvar o pai, nem o pai vai salvar o seu filho. É individual. Amém? Continua. Terceiro, o que faz? A águia se renova. É isso aí. Renovação, gente. Se renove. Se renove. Ó, e como é que você vai conseguir se renovar? É meditando, olhando para dentro de você. Pare de olhar na vida dos outros. Olhe para onde? Olhe você, como é que você está. Pare de criticar os outros. Ah, o fulano, ah, o cicrano, ah, o beltrano. Olhe para você, peraí, eu estou orando mais? Eu estou me demorando mais na presença de Deus? Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Presta atenção que eu vou falar para você. Quando você não tem tempo para alguma coisa, é porque aquilo aí não é importante para você. Essa é a grande verdade. Quando você não tem tempo para uma determinada coisa, é porque aquilo aí não é importante para você. Então, se eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo para as coisas de Deus, é porque Deus não é porque não é importante. Essa é a grande verdade. Então, eu me renovo se eu começar a meditar nisso. Eu me renovo se eu começar a olhar para dentro de mim. Peraí, no que eu estou deixando a desejar? Eu vou me ligar, por isso eu vou me renovar. Peraí, esse mês eu estou orando pouco. Peraí, essa semana eu li pouco a Bíblia. Eu estou meditando pouco. Peraí, esse mês eu estou indo pouco na igreja. Eu estou chegando toda hora na igreja atrasado. Peraí, eu estou chegando na igreja, eu não estou entendendo nada. Meu Deus, não deixa, me renova a minha fé. Peraí, já não estou mais naquela fé. Acontece alguma coisa. Você quer ver quando a pessoa está na fé? É quando acontece alguma coisa. O seu pensamento, a primeira coisa que vai o pensamento é em quê? Quem está na fé, logo que acontece, oh, Deus. Quem não está, ele busca primeiro recursos humanos. Busca primeiro recursos humanos. É aquilo que eu falei. Em quem você espera? Em quem você está esperando? Continua. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após
dia. Alguém que, você encontrar alguém que por fora, humanamente falando, parece que estava derrotado, preso aí, olhando assim para ele, parece que o diabo venceu. Paulo, o diabo te venceu, te prendeu aqui. O que você tem pedido a Deus aqui? Se Deus existe, por que Ele não te tira daqui? Não é isso que a gente tem ouvido? Se Deus existe, por que Ele não te tira dessa prisão? Olha aqui, olha aqui, olha. Você está preso aqui, você faz todas as suas necessidades aqui, com esse cheiro aqui. Isso aqui é coisa que um ser humano deve passar? Honestamente, se você visitasse Paulo, vendo Paulo naquela situação, como você voltaria? Você voltaria fervoroso? Ou você voltaria mais fraco ainda, decepcionado com Deus? Pois é, olha o que está escrito, coloca de novo, por favor, a passagem. Olha o que está escrito. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. O homem de fora, a parte de fora esteja desgastada, mas o interior não pode ser corrompido com absolutamente nada. Amém, pessoal? Você está entendendo o que o Espírito Santo espera de você? Continua. Quarto, não perde o foco. Bota aí a águia, bota aquele videozinho aí. Olha aí, olha aí, olha aí, gente. Olha aí. Que é isso, gente? Olha aí. A águia não perde, ela não perde o foco. Amém? Ela não perde o foco, ela não perde o foco. Assim a gente, coloca a passagem aí, olha o que está escrito aí. Fiz aliança com os meus olhos, como pois fixaria eu numa donzela. Olha só, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela. Jó falou isso, eu fiz aliança com os meus olhos, para não adulterar com os olhos, para não desejar uma mulher. Ele diz, fiz aliança com os meus olhos, para não desejar uma mulher, para não olhar para uma mulher e desejar, para não fazer isso. Nós não podemos perder o foco. Foco, aonde tem que estar o nosso foco? Aonde? Aí, Jesus Cristo é o Senhor. Em Jesus que tem que estar o teu foco. Não deixe nada tirar o seu foco. Não deixe desejos, vontades, sonhos, pecado. A gente tem sonhos? Tem, mas o sonho não pode me tirar do meu foco. Amém, pessoal? A gente tem que ter projeto, sim, mas o meu projeto não pode me tirar da onde, gente? Do foco. A gente tem uma vida aqui, tem as nossas guerras aqui. Nenhuma luta tem que tirar o meu foco de Deus. Jamais, jamais. Foco, gente, foco. Quem está focado, ele não quer saber. Tem pessoa que está tão desfocado que olha para todo mundo. Pô, olha só, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano fez, o fulano fez, o fulano isso, o fulano isso. Aí fica comparando, né? Aí o fulano. Quando a gente está focado, a gente não vê fulano, nem vê Betrano. A gente só vê o quê? Eu e o meu Deus. Eu não quero saber o resto. Amém, pessoal? Quando você está focado, você só vai ter você e Deus. Eu não quero saber o resto. Eu quero saber da minha comunhão com Deus. Focar os homens falham, vão te decepcionar. É por isso que a nossa esperança só tem que estar em quem, gente? A nossa expectativa tem que estar em quem? Eu só tenho que esperar em quem? Somente em Deus que eu tenho que esperar. Ou seja, o meu foco só tem que estar nele. Não se compare com ninguém. Não olhe para a vida de ninguém. Não queira ter a vida de ninguém. Se ele está fazendo errado, problema dele. Não se compare. Asaf quase peca. Ele mesmo fala lá no Salmo, ele fala, quase que os meus pés vacilaram, eu quase pequei, quase saí da presença de Deus, porque eu fiquei olhando para a vida dos ímpios, fiquei olhando para a vida dos outros. Em vez de olhar para ele ficou olhando para a vida dos outros. Peraí, o cara está fazendo tudo errado, está se dando bem. Esse aí está fazendo tudo errado, está se dando bem. Aquele aí está fazendo tudo errado, está se dando bem. E eu estou fazendo tudo certo, estou me ferrando. Vê se não é isso. Quando você fica comparando, você vai ver, fulano está bem, o fulano parece que ele está fazendo tudo errado e está bem. E o diabo faz questão, vem cá. O diabo faz questão, olha aqui, olha a vida dele, olha a vida aqui. Esse aqui é adúltero, ele faz tudo errado. Esse aqui é um mentiroso, esse aqui é um ladrão, é um bandido. Mas olha aí. Olha a casa dele, olha o carro dele, olha a motinha dele, olha aí, olha para você. Só que o que às vezes você não sabe é o que está esperando ele aonde? Lá na frente. Ele só está sendo usado para tirar o seu foco. Ele é só um instrumento na sua mão. Ou você até agora não sabe. O mundo
jaze no maligno. É o diabo que comanda esse mundo. Para a gente sempre será difícil. Ouça bem, para você conquistar, para quem está na fé conquistar, vai ter que ser com muito sacrifício. Para o mundo não, para o mundo é fácil. Para o mundo é fácil. Para as pessoas do mundo é facilitado. Você quer ver uma coisa? Quem aqui, quando estava no mundo estava fácil, conquistava rápido. Depois que se entregou para Jesus, parece que todas as portas se fecharam. Levante a mão. Se tudo mantivesse normal, eu diria, tem alguma coisa errada. Porque nunca foi assim. Nunca foi assim. Desde a antiguidade, para quem é de Deus, o mundo sempre foi difícil. Por quê? Você está no território do inimigo. Você sabia? Você está entendendo? Nós todos aqui, somos estrangeiros. Por isso é que é difícil para nós. E sempre vai ser difícil para nós. Então entenda aonde você está colocando o seu foco. Não perca o foco da salvação. Diga graças a Deus. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.